Assim, né, a galera que assistir depois, né, vai estar super ligado no que está acontecendo nos nossos cafofos de estudo barra trabalho, barra cozinha, barra tudo. Então, tamo junto. Como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana de vocês? Como é que foi o corre aí de vocês? Feiras, né, correrias, atendimento de casa? Me fala primeiramente isso. Como é que foi, como é que tá, ou como é que foi o panorama do final de semana de vocês, principalmente do ponto de vista, é, imagina assim, duas colunas, que você separa em duas colunas. Coluna do lado, olha, as partes mais legais foram essa, essa e essa. Olha, essa parte aqui já foi mais desafiadora essa semana. Mesmo que não seja uma dor do seu negócio, ou que seja uma dificuldade nova, enfim, né? Traz para mim isso daí. Ingrid falou que está aqui, pá, 8%, parou no shopping, tá beleza, Ingrid, tamo junto. Caso você caia antes do final da aula, já pega a gravação depois então, mas suave. Solta a voz aí, ou solta o texto, ou solta a câmera. Quem quiser abrir. Oi, boa noite. Olha ela aí, fala aí, Rosane, fala com nós. Tudo bom? Desculpa não ter ido semana passada, mas é porque eu tenho uma cidadã que caiu da escada. Então imagina que a minha semana foi uma delícia, né? Aquele jeito. Daquele jeito. Quando se tem filhos é bem complicado. A minha semana, então, é de trabalho, eu ainda não consegui me organizar, porque eu ainda estou em obra, né? Minha obra que não termina, mas está quase. Hoje o marido já conseguiu consertar a cama, que já foi uma grande coisa. Bom, Então, falta pouco para terminar e assim poder começar a organizar. Eu já estou pretendendo começar a anunciar um passeio que eu vou fazer em dezembro. Já quero anunciar mês que vem. Só que para isso, né, precisamos terminar aqui para poder ele consertar o computador e eu poder começar, né, a organizar as discussões. Porque só pelo computador que a gente consegue fazer as postagens. E aí, fora essa parte, né, de obra e trabalho, teve esse problema com a Sofia. E para completar, ela ainda, depois que tirou o gesso, continuou sentindo dor, então tive que levar ao médico de novo. Aí o final de semana foi aniversário de filho de amiga e tem que ir, aquela coisa toda. Então, assim, a minha semana foi bem turbulenta, bem complicada. De não dormir direito e essas coisas todas. E o trabalho, como eu falei, eu estou agora. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a listagem dos passeios que eu estou planejando em fazer, né, já com data, valores e tudo, para que já esteja tudo organizado, porque aí é só eu pegar e começar a postar depois, entendeu? E aí eu já procurei a data do pacote dessa excursão para poder assim que o computador estiver consertado, eu poder postar para tentar começar a vender. E tentar os métodos novos para ver se dessa vez eu consigo vender o pacote além dos que eu já uso, como o boca a boca, né? Porque todo lugar que eu vou, que eu começo a conversar com alguém, eu sempre falo da minha empresa, da minha profissão, do que eu faço, e tento divulgar sempre boca a boca as redes sociais também. E nas redes sociais tentar fazer a divulgação de um jeito que eu consiga chamar a atenção desses passageiros, né? E tentar. Eu tenho uma conhecida que ela é manicure, e eu conversei com ela e ela falou que é para mim fazer, porque ela vai me ajudar a divulgar, né? Também, em troca, a gente pode fazer alguma coisa, entendeu? Eu boto ela para viajar, eu em troca, né? Conforme ela conseguir passageiros para mim, né? Porque tudo é uma questão de trocas, né? Então, ela conseguindo passageiros, eu posso dar alguma coisa a ela em troca, em forma de agradecimento também, né? E de reconhecimento por ela me ajudar. É isso. bom, bom. Tem coisa boa nessa fala aí, beleza.
E vocês aí, Viviane, Suelen, Ingrid, carregadora, fala comigo. Pela primeira vez, vocês não vão me ver deitado. Estão me ouvindo. Ô, Glória! Ô, E Glória! arrumada. E arrumada sem estar de roupa de dormir. É isso. É isso porque eu cheguei no recreio agora, mas tudo bem. Fala com... É, vamos lá. Já viu que você arranjou alguém que fala mais do que eu, hein, Thiago? Gostou, né? A Nani consegue me barreirar. Tem que gastar. Ninguém... A gente teve uma semana aí, tem vindo com semanas bem turbuladas, né? Como vocês sabem, eu estou conseguindo organizar meus horários todos, mas estamos tentando. E agora, devido à viagem, a semana está ficando mais turbulada ainda, essa de agora, então não tem tempo nem de respirar. Mas a gente teve um final de semana aí de feira. Eu só tenho feito feira no domingo, né? Não sei quando eu faço evento, alguma outra feira evento, que eu não tenho pego, porque estão muito caras para poder fazer. Nesse momento de festa junina, o pessoal está saindo fora da casinha. Então, o pessoal está cobrando para você expor numa feira 1.100, R$ 2.000. Eu não tenho, e tirando aqui para você ter o retorno, a feira tem que ser bombástica para isso. Mas eu trabalhei para um amigo meu do bolo de rolo, que quando eu não estou trabalhando em parceria com ele, eu estou trabalhando para ele muitas vezes. E a gente sentiu um final de semana muito esquisito de vendas, sabe? É, foi um final de semana que a gente não entendeu. Ele participou de duas feiras, uma que foi o Burburinho, que é uma feira infantil que tem no Jockey, que normalmente bomba. Eu tinha sido convidada para participar dela com meus doces, mas não teve como. Era um investimento alto, e aí desse ano eu não quis fazer, ano passado eu fiz duas. E a feira de lá foi um fiasco total. Total, total, muito assustador. Ele até falou para mim, Ingrid, foi Deus que fez você não vir, sabe? Seus anjinhos não deixaram você vir. E, e aí no domingo, só que no sábado eu trabalhei para ele no Festival Rock 80, que teve na Praça Sans Pena. É, e aí, assim, foi Não sei se foi só para mim, mas a Ingrid travou, razoável. voltou. Só que no domingo ele trabalhou, ele fez a feira do burburinho. O microfone desligou e a imagem caiu. Então, ela tá na luta. Ingrid tá na luta. Tá na luta de acordo com a rotina dela aí. Ingrid, a produção vai tentar falar com você para ver se você volta de boa com o seu sinal tão logo. Enquanto o Ingrid tenta retomar. Quem tá na fila aí vem. Sueli, como é que foi? Viviane, a Carmen tá conectando aqui também. Então fala aí, Sueli, J. Reis Doces e Salgados. Oi, gente, boa noite, tá me ouvindo? Sim. Vou falar rapidinho que eu tô com a maçã no fogo para mexer. Tá sendo bem, bem desafiador, né, gente? Organizar, planejar, as coisas, mas a gente segue, né, tentando. E eu também senti, assim, um pouco de uma diferença, né, na procura esse mês, porque eu lembro que ano passado, nesse período de junho, quase todo final de semana a gente encomenda. E esse ano, e assim, de clientes que sempre fazem, né, com a gente, chegaram até uns novos, mas deu uma boa diminuída assim esse ano, com relação ao ano passado, mas é isso. Beleza, então uma aparente procura ou dinâmica de funcionamento. Fala com a gente, Carmen. Oi, gente, boa noite. Então, tá dando para me ouvir? Tá vindo bem, tá legal. Então, foi como a Suelen falou, né? Tá bem desafiador. As coisas não estão muito fáceis, mas eu aprendi uma coisa ao longo, desse meu tempo como empreendedora, que a gente tem que se reinventar.
né? Então, se você está vendo que um lado não está te suprindo, né, não está te trazendo algum retorno, você tem um outro lado que você possa, sabe, abraçar. Então, aqui, o que que eu fiz? O meu produto está um pouco fraco, né? Porque as pessoas elas querem barganhar preço. As pessoas querem qualidade, querem comer bem, quer um produto 100% natural e quer pagar o que elas querem. E aqui comigo não funciona assim. Eu vou te confessar uma coisa. Eu, antes de conhecer você, eu era bem boba, sabe? Depois que eu comecei a assistir as suas lives, o seu curso, a FC Educa, deu um pontapé no meu traseiro que eu fui lá na frente e fui enxergar onde eu estava errando. Tá? Que até então eu não conseguia, eu não estava, sabe, mirando no produto, no resultado final em termos monetários. Trabalhando pra caramba e quando chegava, pagava as contas e sobrou o quê? Nada. Então foi aí que eu comecei a rever muita coisa. Aí com isso, eu fui vendo que dei uma pausa por uns dias e fui refazer todo o meu cardápio, eu fui refazer toda a minha estratégia de comercialização do meu produto. O que que eu fiz? Reajustei tudo, mudei tudo, e com isso, o que que veio? O boom da queda, né? Caiu muito, 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 muito. O que que eu fiz? Me juntei com a minha filha. A minha filha é CLT, né? Mas tá querendo empreender e a gente montou um espetinho. E o espetinho caindo de vento em popa, graças a Deus. Então a gente acaba meio que tendo que se reinventar, porque boleto bate na porta todo dia. Eu abro a caixinha aqui do correio aqui, tem todo dia um boletinho lá com o nome de Carmen Lúcia Martins. Então vamos embora, vamos trabalhar, vamos pagar boleto, mas é aquela coisa que eu tenho sempre dentro de mim, né? Tudo passa. Então essa fase de poucas vendas vai passar e as coisas vão melhorar. Eu acredito. Então a gente está aí nessa. Show. Fala muito boa também, tem uns pontos bem legais que dá pra gente puxar aí. Viviane, fala logo antes que a Ingrid... Voltei, Thiago, foi Não, mal, não, tá? voltou não. Não, só para avisar que eu Não, interrompi vocês porque tentou a ligação. não, a Viviane não consegue falar porque tu fala mesmo, aí a Viviane vai ficar assim, não, já que ela voltou, eu não vou falar nada. Aí já viu. Não ia falar mesmo, não. Não, Aí tá vendo aí, ó? Já conhece. viu? Deixa ela falar, deixa ela falar. Isso, exatamente. Pode falar, Viviane, do açaí. Oi, 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 gente, boa noite. Senti muita falta da aula na segunda-feira, né? Mas foi por uma boa causa. Bom, graças a Deus esse tempo está maravilhoso, me ajudando bastante, né? Consegui colocar a tábua lá no trailer, né? E para a semana já vou encomendar. Vamos soltar fogos. Já vou encomendar o tapete, aqueles tapetes antiderrapantes, né? De bolinhas. E lá pro meado do mês que vem, inicinho, para poder o trailer funcionar, né? Show. E é isso, gente. Semana bem produtiva essa minha semana, trabalhando bastante. E é isso aí. Glória a Deus, Dani, que bom! Até porque Obrigada. assim, eu pego aqui, ó, eu faço um ajuntado das falas de vocês todas. A gente vai tirar um ponto em comum muito interessante, que não é nenhuma novidade, na verdade, mas que é cíclico, que é justamente esse ponto. Primeiro a nossa clientela em si, ela não que não esteja interessada em saber como é que está o processo interno do negócio, ou seja, a pessoa chega ali, por exemplo, vê lá, poxa, vamos lá comer um açaí, beleza, tranquilo, pronto, e é isso. E inconscientemente ela não vai falar assim, ô Viviane, como é que foi a tua semana do teu trabalho? Ela pode não perguntar, mas de uma certa forma ela também tem esse interesse, e aí é aquilo que a gente sempre conversa. Se eu consigo transmitir essa informação no meu Instagram, no meu WhatsApp, que for, de uma maneira que vai despertar esse interesse e ao mesmo tempo mostrar, olha só, gente,
Enquanto você está vendo essa imagem aqui do estamos abertos, estamos funcionando, na verdade, está acontecendo aqui um turbilhão de coisas nos bastidores, que pode ser uma obra de reforma, de estruturação, pode ser uma remodelagem do negócio, que chegar a ser, olha só, vou dar um exemplo aqui do que a Carmen trouxe. Às vezes, não é nem de pegar e você abandonar um tipo de trabalho, né, um nicho e ir para outro porque está dando certo. É até mesmo perceber, será que não dá para fazer simultaneamente ou por temporada? E aí você vai tendo esses entendimentos, e aí, ó, a onda tá boa, vamos surfar, e isso é nada mais do que maturidade ao longo da jornada. Mas que tem gente que ainda assim não desenvolve, e não é de propósito, não é de maldade. Muitas vezes é porque realmente a correria é intensa, é muita coisa, e não dá para você simplesmente parar de boa, assim, não, deixa eu pensar aqui na vida, eu vou refletir qual é o meu modelo de negócio e tal. Então a gente se adapta. Por exemplo, o caso da Suelen também, que ela começou a colocar alguns elementos diferentes ali, algo mais vegano, alguma coisa com a massa assim, Y, trocando experiências entre vocês mesmo. Eu lembro do diálogo da Suelen com a Ingrid. Você faz com que ingrediente? Você faz assim, você faz assado? Isso tudo vai abrindo a mente justamente para que a gente entenda. O boleto ele vai chegar, ok, independente do que a gente fizer. Vai ter período difícil, vai ter período fácil, independente do que a gente fizer. Só que se a gente não faz nada, fica mais difícil. E para que a gente não fique só naquele discurso de, pô, tem que pagar as contas, que é o da sobrevivência, o que que eu posso fazer para além das contas, justamente? O que pode virar oportunidade? O que que pode ser, né, uma grande... A expressão realmente é essa. O que que pode ser uma oportunidade de mercado quando você olha assim, e se a pessoa chegar na minha barraca, ela vê lá, você tem aí uma coxinha? Tenho. Aí chega outra, você tem coxinha, mas sem ser essa normal, assim, ó, tem essa aqui de brócolis, né? De brócolis, e aí você tem o mesmo produto, só que com, né, uma estrutura diferente, seja para um cliente diferente mesmo, ou para aquela pessoa curiosa que vai olhar assim, caraca, eu nunca provei, como, por exemplo, né, produtos abaixo... Hein, Thiago? Fala aí. Desculpa te interromper. Eu estava vendo no TikTok, você estava falando aí de coxinha, eu Uhum. estava vendo no TikTok que tem uma cidade, não lembro se é no sul, alguma coisa assim, que vende uma coxinha e um pastel em formato de capivara. Sim, exato. Eu vi uma matéria Eu com... achei assim super interessante. A capivara chega a ficar sentadinha, a coxinha de capivara fica sentadinha, né? E a de pastel em formato de capivara, bem recheado, a coxinha também é bem recheada. Nossa, eu achei tão interessante, tão, sabe, tão assim, bacana o jeito que foi feita, que é uma boa ideia também, até para os nossos colegas que possa vender salgado, possa de repente investir em algum animal que seja fácil de fazer, que chame a atenção daquele cliente. A coxinha custa R$ 20. Não, acho que a coxinha custa 18, o pastel que custa 20. É um valor mais elevado, mas assim, é interessante. E é aquele negócio, né? Quem quiser realmente se interessar pelo produto, a pessoa vai pagar, independentemente do valor que for. Se ela realmente gostar e se interessar pelo produto. Então, assim, é uma ideia bem bacana. Muito bom isso, sim. Passou foi um episódio do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, do dia 28 de abril, sem zoas, eu tenho anotado aqui, inclusive está aqui, para né, buscar para rever, que é o PEGN do dia 28 de abril, onde eles falam inicialmente de uma salgaderia, se não me engano, não sei se é em Corumbá, enfim, região centro-oeste, onde a capivara é um animal muito mais presente do que qualquer outra área do Brasil, que tem também, mas aqui tem bastante no Cerrado e tal. E aí essa salgaderia, eu não sei se começou com eles, mas eles tiveram essa ideia de turistas, quando vão a algum local, comprar aquela lembrancinha. Tipo um chaveirinho, o que for, beleza. Um bicho de pelúcia, algo do tipo. As pulseirinhas de quem vai em Salvador, enfim, essa coisa toda. E aí, vamos criar uma identificação afetiva, visual, ou seja, começar a pensar em estratégias que pudesse não inventar a roda, como se diz na expressão, mas ver o que já tem. E quem lembra daquelas propagandas mais antigas da década de 90, vai lembrar, por exemplo, da Parmalat, quando ela tinha os bichinhos da Parmalat. Não só no comercial, né, as criancinhas de bichinho,
Mas você tinha os bichos de pelúcia da Parmalat, você comprava como um brinde, como se fosse o brinde do McDonald's e tudo mais. E aí essa salgadeira teve essa ideia. E se nós fizermos um produto comestível, obviamente, com o formato, né, da nossa logomarca lá, que é a capivara. E aí deu mais certo. Eles não esperavam que daria tão certo, mas as vendas assim saltaram daquele produto específico, mas no geral também, porque a pessoa, não, tudo é mais cara, né? Pô, vou pegar o salgadinho normal aqui, beleza. A pessoa ficava assim, tipo, pô, mano, deve ser mal barato, né? A experiência, a pessoa fica curiosa com a experiência, que a experiência é besta. Você tá comendo a capivara. Aqui no Rio, por exemplo, Tiago, o pastel, a massa de pastel, ela é uma massa mais flexível. Então, você pode fazer em formato do pão de açúcar, pode fazer em formato do Cristo Redentor. Eu acho que até dá para fazer também uma coxinha de pão de açúcar, uma coxinha de Cristo Redentor, que são coisas que são do nosso, né, da nossa cidade e que são referências a pontos turísticos. Então, assim, poderia ser alguma coisa referente a um ponto turístico da nossa cidade. E porque eu não tenho prática de fazer salgado. Mas, assim, eu acho que se eu tivesse essa prática, eu testaria em fazer isso, entendeu? De pegar e fazer em formato ou pastel ou, ou até mesmo a massa de coxinha, fazer em formato de algum ponto turístico daqui do Rio de Janeiro. E, assim, eu acho que o pão de açúcar seria até um pouco mais fácil fazer o formato, né? Do pão de açúcar. E seria uma coisa bem chamativa e bem atrativa. Você vai vender pelo preço que vale o produto, e é como eu falei, se o cliente vê que realmente vale a pena, ele vai pagar independentemente do valor do produto. Até mesmo porque hoje em dia as pessoas elas usam muito as redes sociais, né, como o TikTok, e então elas, para chamar seguidores, chamar atenção no TikTok, elas vão acabar falando daquele produto que ela comprou naquele lugar. Foi assim que eu conheci a coxinha, o pastel de capivara, porque foi uma TikToker que postou no TikTok dela falando sobre, né, a coxinha, mostrou que era bem recheado, o pastel também, os valores que ela falou que no total ela gastou 40 e poucos reais e tudo mais. Então, assim, é porque a minha área não é alimentícia, mas para quem está na área de alimentícia é uma boa ideia. Fala aí, Suelen, complementa aí. O que você manda? Então, essa ideia de trazer um salgado personalizado, né? Ela é muito interessante de verdade. Eu até comprei aqui umas forminhas de coisas infantis, né? Para poder fazer esse tipo de salgado aqui, que a gente acredita que vai dar muito certo, né? Porque é uma coisa que você não vê tanto. E eu vou falar para vocês também que eu resolvi, eu tentei desenvolver receitas, né? E eu fico até muito grata a Deus, porque eu nunca tive Não é só para mim então, né? Fatiou legal, Oi, fatiou legal. Voltou, voltou? Voltou, voltou. voltei. Voltou, voltou. A pressão subiu, a Então, emoção eu subiu. comecei, eu comecei a pegar gosto, né, dessas coisas e eu estava falando para Deus, né, que eu queria uma coisa diferente, porque assim a gente geralmente vê as tendências, vê o que está em alta e é tão bom quando você consegue criar um produto que você sabe que não teve participação de ninguém, foi só você que fez. E eu consegui desenvolver uma receita, né, de salgado com massa de cenoura, que foi a que vocês
experimentaram lá naquele dia. E, assim, eu vejo, eu percebo, gente, o quanto eu estou conseguindo evoluir e pegar gosto, né, por essa área. Eu sei que, de repente, para algumas pessoas, não tem nada a ver, não sei o que, não é mais que obrigação dela saber, mas para quem não tinha expectativa nenhuma e não se via trabalhando na cozinha, e hoje eu consegui desenvolver receitas, e eu mesma pensando, testando, fazendo um pouco, vendo gasto, para mim é muito, muito bom, é muito gratificante ver o quanto que eu estou crescendo, né? E graças a Deus, né? Porque aqui a gente compartilha tantas coisas legais, e é isso. Maravilha. Ó, eu iria até ler aqui, mas esses mini depoimentos que vocês trouxeram, eles entram num contexto que é quando a gente se juntar realmente aqui a fala de cada uma que trouxe esses, olha, tá difícil, tá fácil, pá, isso aqui, que são 3 pontos muito importantes, que aí na volta do nosso intervalo, tem aqui mais ou menos 6 minutos e pouquinho, a gente faz o intervalo, aquela coisa toda, eu complemento, que é o primeiro, o que formalmente a gente pode chamar de pesquisa de mercado, ou seja, entender o que está acontecendo para a procura daquilo que a gente oferece, está mais alta, está mais baixa. Segundo, não necessariamente vindo de uma pesquisa, ou seja, não é um passo consequente, mas pode ser, é esse ponto. Bom, desisto, remodelo do zero, faço uma variação. Como é que eu vou saber se está valendo ou se não está valendo, se as pessoas vão comprar ou não? E aí você tem o segundo ponto, que é justamente pegar e fazer uma porção pequena, que nem a Sueli levou lá na aula e tal, como a Ingrid também faz. Olha só, como o Leandro com o Sorvelé também faz. Ó, tem isso daqui, tem isso, como a Carmen fez. Olha só, vamos ver essa ideia do espetinho aqui? Está tendo uma procura, pode ser interessante, e sentiu que a coisa aconteceu, como a Ingrid traz esses exemplos justamente ó, essa feira aqui, e ainda bem que eu não fui, porque está entendendo como é que está funcionando os bastidores aí do mercado que nós já está acostumado, ou quando a Rosane fala justamente sobre isso, olha, eu sinto que o negócio não está andando ainda, mas porque tem essa parte necessária, que é a parte dolorida da obra, do ajuste, das intercorrências aí, das coisas que acontecem no bastidor, que o cliente geralmente não sabe disso. Aí é aquele que eu trago para vocês com uma certa frequência, que é o que acontece no nosso privado, na nossa intimidade pessoal, ou até no bastidor do negócio. Você olha, consigo transformar isso aqui numa informação externa, ou seja, mostrar, olha só, está acontecendo. Por exemplo, a Viviane, quando mostra ali o acontecimento passo a passo dessa estruturação do trailer, ou seja, as pessoas vão vendo que ó, ela tá em movimento, está vendendo, porque precisa vender naturalmente, mas está mostrando, olha, estou preocupada em qualificar, em profissionalizar, em melhorar a estrutura para oferecer um serviço ainda melhor. Então, vai ter uma situação assim, daqui a pouco vai ter uma tendinha para poder colocar uma outra. E ela vai vendo esse tipo de situação muito mais. Às vezes a gente sabe que é assim, né, gente? Muito mais sentindo que tem que mudar alguma coisa do que necessariamente parando lá friamente, fazendo um estudo de mercado e tal, como muita gente tem o luxo de fazer. A gente tem que fazer aquele ditado, trocar a roda do carro em movimento, né? Então, a gente já consegue ver lá na frente muita coisa de potencial que dá para fazer. Às vezes a gente se sabota, dizendo que não sabe o suficiente, não, o pouco que eu sei, não sei o que e tal, mas quando vai ver na prática, a gente, na verdade, sabe muita coisa bem profissional. Só que são muitas informações, muitas coisas que acontecem no dia a dia e que é como se puxasse a gente para baixo, no sentido né, de dificuldade, de desistência. Isso aí é muito fato. Então, o primeiro, essa, entre aspas, pesquisa de mercado, de entender como é que está o nosso produto atual e a situação dele, porque, se não me engano, a ordem da expressão é a seguinte: comida, todo mundo vai comer sempre, roupa, todo mundo vai precisar de roupa sempre, então uma roupa fica velha, rasga, vai ter que comprar uma nova. E tem mais um outro item agora que eu não estou lembrando, que eu vi numa aula que eu ouvi uma vez. São 3 coisas que as pessoas não têm jeito. Você sempre vai ter cliente. Só que aí tem o terceiro ponto que eu falei, né? Eu falei da pesquisa de mercado, essa possibilidade de remodelar, de rebolar para ver o que funciona. E a terceira coisa é
Às vezes a gente tem a sensação de que a pessoa, querendo ou não, ela vai pagar o valor financeiro, né, o valor monetário que a gente colocar no nosso produto ou serviço. E ao mesmo tempo a gente tem a sensação, por causa de alguns clientes também, né, de que tem gente que, para variar, no normal, vem procurando preço do que valor. Lembrar sempre que preço é a cifra lá, R cifrão, tantos reais. E valor não tem preço, é igual comercial no Mastercard. Tem coisas que não tem preço. Por que que não tem preço? Porque você está vendendo uma experiência, você está vendendo uma solução, você está vendendo, né, uma conexão, uma coisa muito específica. Quando a pessoa entender que ela está comprando uma experiência, mas para ela entender, inicialmente a gente tem que conseguir mostrar esse valor. Então, por exemplo, quando a Rosane fala assim, de que a pessoa fez lá o salgado de capivara, tá? Tem lá toda a configuração bonitinha, 18, 20 reais, a pessoa falou, ela vai pagar se ela vê valor naquilo. Não se ela vê o preço, não é o preço que ela tem no bolso. Ih, tenho então, vou pagar. Qual o valor que ela está vendo ali? É uma conexão afetiva, talvez? Pode ser. Ela, nossa, que diferente, nossa, que ideia legal. Ela não está vendo que ela está comendo uma capivara, mas é aquela coisa do lúdico, da brincadeira, do fofinho. Ela vai começando a perceber o trabalho manual de fazer aquela comida no formato da capivara e a conexão afetiva com o local, ou seja, quando você comer aquele salgado que tem tudo muito bem feito, tudo bonitinho, a tendência é que aquilo ali vire uma memória muito gostosa de um momento que você viveu e tudo mais, do que você comprar um chaveirinho que de repente daqui a um tempo ele vai desgastar, vai quebrar, acabou e ficou para a história. Mas a comida você não vai esquecer. Então tem esse tchan. Por exemplo, eu falo que é o caso do salgado que a Suelen levou. Estou testando, pá, não sei o quê. Quando ela mostra o visual, quando ela mostra ali, né, o processo, ela explica mais ou menos como é que está acontecendo, a gente entende, cara, que barato isso. E aí, esse barato que a gente de dentro aqui, né, a turma consegue perceber, quando a Ingrid traz um bolo daquele e a gente consegue ver o processo, quando vai vendo outras imagens, quando a Carmen fala dessa transição, assim, cada pessoa que vai falando desse processo, a gente tem a oportunidade de justamente passar esse tal desse valor, não do preço. Ou seja, quando a pessoa chega lá no trailer e fala, Viviane, eu quero uma saída de 700, a pessoa vai ver toda a trajetória de dificuldade que ela está tendo, dificuldade no bom sentido de crescimento, naquele açaí. Cada colherada vai fazer assim, caraca, eu faço parte desse crescimento. Eu estou envolvida nisso, né? Eu estou fortalecendo uma marca que está se dedicando fielmente nisso. Essa parte é importante. O tal do valor agregado. Que solução você está oferecendo? O que que você está fazendo, de fato, para a pessoa ver valor